Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. Hoje, 4 de dezembro, domingo, vamos fazer o nosso estudo semanal. Para quem não me conhece, eu sou o Leonel Lacerda, sou trader e também investidor no mercado. Por favor, não entendo nenhum dos gráficos que vamos ver aqui como recomendação. É tão somente um estudo, uma opinião. Vamos começar pelo índice Bovespa, pessoal. O índice Bovespa tocou nos 58 mil pontos, que é uma região de suporte, e, na minha opinião, ele encontra então suporte em 58 mil pontos, mais embaixo ele encontra suporte lá na região de 56 mil pontos. Por quê? Porque aqui foi um fundo, né? E aqui vejam que lá atrás, na esquerda, nós temos um outro fundo. Se o Ibovespa começar a subir, onde é que ele encontra resistência? Na minha opinião, ele encontra resistência em 61.300 pontos, por onde passa a linha vermelha, média móvel de 21 períodos, e nesse topo aqui, né, gente? Nesse topo, em 62.800 pontos, tem uma outra resistência, tá? Em 64.000 tem uma outra resistência, porque aqui nós temos um topo, ok? Vamos ver o índice Bovespa agora no gráfico semanal. O índice Bovespa volta a tocar a média móvel 21 períodos. Observem aqui. O toque na média móvel 21 períodos, o último toque, ocorreu lá no meio do ano, em junho. Tocou na média móvel, subiu tudo isso aqui. Será que dessa vez ele vai tocar na média móvel e vai subir? Bem, nós não sabemos, né? Mas podemos trabalhar com essa hipótese, né? Neste momento, nas últimas semanas, observem que o índice está praticamente andando de lado. Está praticamente aqui sem sair dessa banda entre 62 mil e 58 mil pontos, 59 mil pontos. Tá? É importante que ele fique andando de lado, afinal subimos um montão. Na minha opinião, o índice Bovespa volta a subir se o cenário interno político diminuir a tensão. Brasília está tensa com a delação da Odebrecht. Se, em âmbito internacional, Trump não colocar em prática algumas das medidas extremas que prometeu durante a campanha. E se o governo aqui no Brasil colocar em prática algumas das reformas, principalmente na Previdência, né? Aí voltamos a subir. A única coisa que eu peço para que a gente fique atentos nos próximos pregões, e esse aqui é o gráfico diário, novamente, do índice Bovespa, é se o Ibov não vai fazer isso aqui, ó. Ele cai, volta a subir, para depois cair, ok? Pivô de baixa, tá? Tem que cuidar esse movimento aqui nos próximos dias, nas próximas semanas, tá? O ideal é que ele volte a subir, teste o fundo, para depois montar o pivô de alta. Esse é o movimento que a gente espera. Aqui na tela agora o gráfico de Vale 5, esse é o gráfico diário. Vejam que Vale encontra suporte aqui nessa região de R$ 24, é um suporte importante. Se voltar a subir, né, ela encontra resistência, na minha opinião, aqui nesse topo, em 27,30, 27,35 por ali. Esse é o topo agora a ser rompido em Vale. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês o gráfico semanal de Vale, para quem olha um horizonte de tempo maior. Tá? Vale precisa de uma correção, porque a média de preço de 21 períodos está aqui, em 17,50. Já o papel, o preço está lá em 26. Então, Vale precisaria corrigir um pouco mais no gráfico semanal ou ficar andando de lado, fazer uma correção no tempo. Isso que eu falei para Vale, pessoal, serve para quem olha gráfico, para o grafista, tá? Para quem foca aí mais no curto prazo, para operações de swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, algumas semanas, né? Para quem olha o longo prazo, ele vai se basear nos fundamentos do papel e a metodologia de avaliação vai ser outra, vai ser baseada em fundamentos. Esse compra para o longo prazo, quer se tornar sócio e está interessado na capacidade da empresa de gerar valor. Aqui nós estamos olhando somente o preço. Bom, com relação a Petri 4, vamos aqui ver o gráfico primeiramente diário. Petri 4, será que vai aumentar o combustível aí nos próximos dias? Bom, essa é uma grande incógnita, né? Petrobras, como o preço do barril subiu, teoricamente teria que aumentar aqui o preço do combustível, né, na refinaria. Petrobras está
praticamente aqui enrolada nesse meio de campo entre 15 e 16 reais, né? Na minha opinião, ele tem um topo aqui a ser rompido no curtíssimo prazo, ali em 16,35. Depois, esse topo é uma resistência, tá? 16,35. Depois tem outra resistência lá naquele topo, em 17,48. E a principal resistência de todos, no curtíssimo prazo, aqui em 18 reais. Esse é o topo a ser rompido hoje em Petri 4, tá? Para acreditar que o papel de fato vai manter a sua trajetória, a sua tendência de longo prazo de alta, tá? Vejam que o papel tem um suporte importante aqui na região de 15 reais, por onde passa a média móvel de 72 períodos. Tá? Eu quero olhar com vocês o gráfico semanal de Petri 4. Tá? Observem que no gráfico semanal, R$ 18,00 é o topo a ser rompido, R$ 14,00. Aqui nós temos um suporte. E depois um pouquinho mais embaixo aqui, né? 13,30 nós temos um suporte nessa faixa de preço aqui no gráfico semanal. O que a gente tem observado é uma volatilidade muito grande aqui no mercado no Brasil. Essa volatilidade devido ao mercado, ao cenário interno e ao cenário externo. Então a diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura é muito alto e volatilidade é risco. E risco é o que a gente tenta manejar, o que a gente tenta fugir no mercado, né? A volatilidade é muito boa para quem faz day trading, operações no intraday. Para quem faz swing, ela é ruim porque ela pode nos estopar, né? Facilmente nos estopar. Vamos ver agora o gráfico de BBAS3. BBAS3 enfrenta a resistência aqui pertinho dos R$ 30,00, né? 29,36. Vejam que o ativo tenta romper esse topo, não consegue, tentou, não conseguiu de novo, desabou. E esse papel encontra uma resistência importante aqui em R$ 25,00, 25,11. Depois aqui embaixo, né, onde ele deixou esse fundo, aqui também ele pode se segurar, é um suporte em 24,66. Tá? Agora esse papel tem que romper aquele topo lá em cima, né, perto dos R$ 30,00. Ok? Vamos ver um outro banco aqui, BBDC4, Bradesco. Né? Observe que o papel fez isso aqui. Ó. Onda 1 congestionou, onda 2 complexa, perdeu o suporte, caiu. Onde é que encontra suporte? Novo suporte, na minha opinião. Lá perto de R$ 27,00. Né? Veja que aqui houve um fundo. Tá? Então, 26,70 por aqui tem novo suporte. Tá? Se o papel repicar, na minha opinião, R$ 30,00 tem resistência. YouTube 4, papel com maior peso na carteira teórica do Ibovespa. Vejam que onda 1, onda 2 complexa, perdeu suporte, caiu. Tá? Onde é que ele encontra novo suporte, na minha opinião? Aqui na região de R$ 32,00. Se repicar, encontra resistência nessa linha verde, primeiramente, 34,30 encontra resistência e depois aqui em 35,60. Vamos dar uma passada agora rapidamente pelas siderúrgicas. Primeiramente GGBR4, vejam que fez uma onda 1. Será que vai fazer onda 2 para cima, repique, para depois fazer onda 3 para baixo? Não sabemos, mas fiquem de olho nesse padrão gráfico, tá? Porque aí nós podemos ter um pivô de baixa. Do contrário, para quem quer que o ativo volte a subir, tem que ficar de olho nesse movimento aqui. Ó. Repica, faz teste de fundo e lança um pivô de alta para cima. Tem que romper esse topo anterior em 14,64. Se ocorrer esse cenário que eu descrevi aqui, o papel fica bem bonito graficamente. No gráfico semanal, fazendo uma correção, veja que é importante essa correção, porque o preço está lá em cima e a média de preço de 21 períodos está aqui embaixo. Então é importante que ele faça uma correção, que o papel continue caindo ou congestione agora lá no topo. Tá? Vamos ver o ZIN5. O ZIN5, gente, no gráfico semanal está aqui congestionadíssimo entre R$ 4,00 e R$ 4,50.
tá? No gráfico, dentro de congestão, não se costuma comprar nem vender porque não tem tendência. Vamos olhar agora o gráfico diário do papel. Vejam que o ZIN5 estacionou sobre a linha verde, que é a média móvel de 72 períodos, que eu costumo usar, nem todo mundo usa, né? Eu gosto dessa média móvel. E aqui encontrou uma resistência, ou melhor, desculpem, aqui encontrou um suporte, tá? Se o papel repicar, na minha opinião, encontra um suporte aqui em 4,17, por onde passa a linha vermelha, média móvel de 21 períodos, e depois lá em 4,50, aquele topinho lá, 4,64, né, precisamente encontra resistência. Aqui na tela agora o gráfico de Coal 4, metalúrgica Gerdau, esse é o gráfico diário. Vejam que o papel desabou, normal, veio até a média móvel de 21 períodos, em 5,28, onde encontrou o quê? Um suporte. Aqui nós temos também um topo, que serve também como suporte. Se o papel voltar a subir, ele encontra, na minha opinião, nessa região aqui, nesse topo, uma outra resistência, ou seja, encontra resistência em 6,33. O Marco enviou uma pergunta dizendo se é hora de vender Coal 4 depois dessa queda. Eu não posso dizer para você se é hora de vender, se é hora de comprar, porque isso é função de um analista. Eu não sou analista, eu sou somente um investidor, um trader como você. Então, vejo essa queda aqui como normal, uma realização normal depois de uma subida enorme dessas. É isso o máximo que eu posso dizer. Temos um outro pedido que é do Félix, BPH3, Brasil Pharma. Esse papel aqui é difícil de fazer um estudo dele porque a liquidez, observem aqui embaixo, é muito reduzida, muito baixa, né? Papéis com pouca liquidez, análise gráfica não funciona. Tá? Tem que ter liquidez, tem que ter volume, tem que ter muita gente comprando, muita gente vendendo, porque a análise gráfica ela é baseada nesses grandes movimentos do mercado. Para finalizarmos, a BEV3, Ambev, uma empresa que quem gosta de comprar por fundamentos, gosta muito de Ambev. Vejam que Ambev derreteu, o volume aumentou e confirmou essa tendência de curtíssimo prazo de baixa do papel. O que eu vou esperar para a Ambev, né? Ela acabou de fazer um novo fundo, o suporte é até aqui mais embaixo, o suporte mais importante, na minha opinião, é aqui na região de R$16. Eu vou esperar a Ambev repicar, e aí eu espero que esse repique há uma probabilidade de vir até aqui, 17,50, por onde passa a média móvel 21 períodos. Vou esperar o papel testar o fundo e depois vou esperar o papel lançar um pivô de alta. Se fizer esse movimento, eu compro. A todos uma ótima semana, muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem me escrever. Um abraço a todos.